Fala, Thay, beleza? Heitor Fonseca falando aqui. Parabéns pela vitória. Queria que você fizesse aí uma avaliação da sua estreia no CBLOL, né? Principalmente agora que vocês conseguiram vencer o Flamengo. E, claro, saindo com 2-0. Então, fala um pouco sobre isso. Eu acho que joguei decente. Acho que sempre bom sair com as vitórias, né? Mas acho que tem muito que a gente pode melhorar ainda. O jogo de ontem não foi muito bom. O jogo de hoje eu acho que podia ter sido mais fácil se eu jogo melhor. Eu acho que mesmo depois que eu peguei o abate solo eu cometi uns erros ainda. Mas eu acho que a gente tem tudo para continuar melhorando. Acho que o foco agora é só não subir a cabeça, a vitória e continuar melhorando. Obrigado. Thay, boa tarde, Adriano da Band. Ô, Thay, gostaria que você falasse, obviamente, se você já citou, e ontem também o Maestro citou, que as partidas ainda têm alguma coisa para se encaixar na NTZ, mas vocês foram consistentes no primeiro jogo, mesmo estando atrás, e no segundo jogo, de novo, vocês estando atrás também foram consistentes em trazer a vitória. Explica pra gente o quão importante para a organização que veio do relegation startar com 2-0, principalmente no começo do CBLOL. Eu acho que o importante para organizações, que tanto para a gente também, é a questão da confiança. Acho que dá uma confiança para a gente que a gente está no caminho certo, porque depois que a gente quase caiu, a gente manteve o elenco e mesmo assim a gente está demonstrando que a gente consegue melhorar. Eu acho que está longe da onde a gente pode alcançar ainda e onde a gente quer chegar, mas a gente está no caminho certo. Eu acho que devido a gente voltar nos jogos que a gente está atrás, é porque acho que a gente está com a cabeça no lugar. Acho que mesmo que quando dá algumas divergências no jogo, assim, alguns problemas, a gente tá sabendo como voltar pro jogo, que eu acho que isso é muito importante, porque se a gente tá conseguindo voltar pro jogo com desvantagem, acho que quando tiver com vantagem vai ser mais fácil ainda. Boa tarde, Thay, Fernando Bolha aqui. E eu queria perguntar sobre o elenco da NTZ. A gente viu esse elenco em final de CBLOL, a gente viu esse elenco brigando por relegation e agora a gente vê de novo esse elenco 2-0 líder do CBLOL, certo que é a primeira semana, mas vocês parecem estar de volta numa crescente. Por que esse sobe e desce, sendo que o elenco não muda? É meta? É alguma coisa off-game? Ou é simplesmente chance? Eu acho que são vários fatores. Eu acho que, como pelo fato da gente ter chegado na final, todo mundo sabe a capacidade do elenco e do fato que a gente ganhou do Flamengo que estava 21, que, na minha opinião, era o melhor time do Brasil. Então, eu acho que a gente tem essa confiança da onde a gente pode chegar. Eu acho que teve muitos problemas, por exemplo, no último split, eu acho que a gente aprendeu muito com nossos erros. A gente fez. A gente cometeu muitos erros no geral no último split. Tanto como jogador, como decisão dentro do time, etc. Eu acho que por isso que a gente tá voltando a ganhar, que eu acho que a gente, é, como eu falei antes, botou a cabeça no lugar de novo e a gente tá no caminho certo novamente. Obrigado, Thay. Boa tarde, Thay. Wesley Pereira do Cut Sports. No split passado, você não estava meio que desempenhando o que você pode desempenhar, como foi no split passado, onde você foi campeão do primeiro split e chegou à decisão no segundo, e na maioria das vezes você acabou sendo substituído pelo Chansey. Esse tempo que você ficou afastado, até mesmo antes do relegation, fez você repensar um pouco sobre a maneira como você estava jogando e até para poder refletir mais e melhorar mais para frente? Eu acho que com certeza, acho que esse tempo que eu fiquei de fora deu um tempo muito de amadurecimento para mim e também de refletir, de saber, de lembrar, eu acho que as coisas que eu fazia certo no split que a gente foi campeão. Eu acho que eu quis fazer demais nesse primeiro split, acho que eu não foquei muito mais no meu, porque eu acho que é um negócio que eu fazia muito bem, de fazer o meu muito bem feito. E acho que é por isso que eu voltei a jogar bem. Mas acho que ainda tá muito cedo pra falar, eu acho que tem muita coisa a melhorar ainda também. Certo, obrigado. Sou eu agora, foi mal. Fala, Thay, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes. Thay, eu conversei com o Maestro
durante a semana e ele também esteve na coletiva de ontem. E ele falou já nessas duas oportunidades que estava abandonando a filosofia de treino antiga da NTZ. Antiga, eu digo que ele utilizou ou tentou emplacar no primeiro split. E agora ele está focando em algo mais que aumente a união do elenco. Aí eu queria perguntar para você se você já está sentindo essa mudança dos treinos da NTZ do primeiro para esse segundo split. Com certeza. Acho que a filosofia que a gente tem hoje de treino, eu acho que é excelente. Eu acho que é uma filosofia que exige bastante dos jogadores, mas se todos os jogadores estiverem na mesma página, na mesma sintonia, assim, e se doar o mesmo para o time, ou até mais do que o normal, acho que tem tudo a melhorar. Eu acho que ficou claro pra gente, não só o que o PR falou ontem, mas pra todo mundo que não deu certo no último split, que foi um dos piores resultados, se não o pior. Então, eu acho que o jeito que a gente mudou e que a gente tá pensando agora, acho que é um jeito bom. Eu gosto, pelo menos. Tá, Rock do Globoesporte.com aqui. Claro que tanto você quanto seus companheiros são muito experientes e já passaram por várias situações no CBLOL. Mas ver toda a torcida, a imprensa, ver todo mundo olhando para a NTZ com muita desconfiança para esse segundo split, também serve de motivação para vocês? Ver todo mundo listando outros times na frente de vocês por causa da falta de reforços é uma coisa que dá uma motivação a mais ou não? Assim, acho que eu não sei se eu posso falar por todo o time, né? Porque acho que cada um tira a sua motivação da onde é conveniente para o mesmo. Mas eu, particularmente, sim. Eu gosto muito de provar para as pessoas que elas estão erradas. Acho que eu já provei inúmeras vezes em muitas situações e é uma sensação muito boa para mim. Então, esse sentimento que eu tenho de quando as pessoas não acreditam na gente é um sentimento bom. Me dá muita confiança para poder ganhar de novo. Fala, tá, Heitor, de novo, cara. Eu queria saber agora, mudando um pouco de assunto, né, essa semana a Riot começou o alpha do seu jogo novo, o LoL Mobile. Eu queria saber se você teve acesso ao jogo, se você jogou e quais foram suas impressões. Eu não tive acesso não, mas pelo que eu vi, Ah, tá um jogo bem bonito. Eu acho que tem tudo para ser um bom jogo. legal, obrigado. Tá, Fernando aqui de novo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse pique de Wukong. A gente entende que quanto mais tanque tiver na top lane, por causa da ultimate, ele vai acabar sendo mais forte. O fato que ele tem duas ultimates estraga muito uma teamfight. Mas por que exatamente esse pique de Wukong hoje? Tinha algum planejamento por trás, alguma coisa? Ou você só sentiu que seria um pique que na hora da teamfight você faria diferença? O Kog é um champion que eu gosto muito. Eu treinei ele há muito tempo. Então, já tinha muito tempo que eu estava preparando isso. Eu acho que ele é campeão muito forte em muitas situações. Eu acho que, além dele, não é ruim. A teamfight dele é absurda. O único ponto fraco dele é quando chega muito late game, assim, aos 40 minutos. Mas eu acho que o pick é muito valioso, assim. Tanto que tem muitas regiões que pegam ele muito cedo no draft, pega blind, e não importa a matchup, porque é um champion forte no geral. Tipo, mais ou menos o que o 7 era no split passado, que pegavam todo o jogo, é o que o Kong é. Acho que é um campeão muito, muito completo. E nessa situação específica eu peguei hoje porque o time me deixou last pick e pô, eu consegui ver todos os campeões do outro lado, consegui ver os nossos e pensei que o Kong era o campeão que mais encaixava. Saquei, obrigado. Tá, sou eu de novo, Wesley Pereira. Eu queria que você opinasse um pouco a respeito do seu companheiro de rota, o Yups. Eu queria que você comentasse um pouco se ele tem mais ou menos a mesma característica que você tem enquanto está jogando, ou se ele é um pouco diferente e se isso pode diferenciar um pouco ou agregar nas estratégias da NTZ nas próximas rodadas. Eu não vi ele jogando muito ainda, pelo menos treino. Eu já vi ele jogando bastante solo kill. Eu não sei muito o que ainda esperar, porque é um jogador novo, mas eu acho que é um ponto positivo se fosse enxergar, porque acho que o jogador novo você consegue moldar ele, consegue meio que abrir os olhos dele para saber o jeito que ele mais gosta de jogar, entendeu? Acho que você não força nada para ele, você meio que dá as opções para ele para saber o jeito que ele mais gosta de jogar e que ele se sente mais confortável. Então, eu não tenho certeza ainda o jeito que ele joga, mas estou ansioso para descobrir.
Entendi, valeu. Obrigada, Thay. Pessoal, terminou a coletiva, tá? Obrigado. Boa tarde. Obrigado, tá? Fala, Diogo. Boa tarde, Heitor Fonseca aqui. Eu queria que você fizesse um balanço aí da primeira semana de CBLOL. É claro que não foi o resultado que você esperava, e então eu quero saber o que você pensa que vocês precisam para as próximas semanas também. Se é só chegar aí os titulares ou se vocês precisam alinhar coisas internamente. No geral, a semana acabou sendo ruim. Se fosse só o sábado, acredito que o sábado isoladamente foi um jogo que, apesar da derrota, a gente conseguiu mostrar embate, conseguiu estar na frente em vários pontos do jogo e faltou realmente paciência. Enquanto nesse jogo, de fato, a gente mostrou muita inferioridade em relação a trabalho em equipe, a jogo em equipe, em relação à NTZ, porque era um jogo que não só o relógio estava muito a favor, mas a situação também várias vezes ficou a favor. Só que é muito diferente o que aconteceu no sábado, que é uma impaciência, do que aconteceu hoje, que é mais uma indecisão, uma falta de criação. Então, não tem tanto a ver o de hoje. O de ontem, talvez, a certo ponto, você pode falar na chegada de titulares, mas hoje eu acredito que foi muito mais um demérito da nossa parte de não conseguir jogar de forma apropriada, algo muito mais preocupante que faz esse saldo geral não ser tão positivo. Ficaria, assim, um saldo ruim, um 0-2, terminando da pior forma possível comparativamente. Obrigado. Boa tarde, Diogo. Wesley Pereira, do Eclipse Sports. A minha pergunta vai referente sobre ao pique do Envy de TF. Recentemente, muitas equipes da LPL têm usado bastante o campeão. Eu queria saber se o Flamengo tinha feito uma projeção sobre em cima desse pique, ou se vocês não esperavam esse tipo de escolha vindo por parte deles. Com certeza é um pique esperado, é um pique que vem sendo utilizado cada vez mais, tanto nas outras ligas como até a gente tem visto ele aparecer mais em treino, solo kill. O TF ele foi bufado indiretamente e diretamente recentemente, e a gente tinha o Caçadinho preparado. O TF ele não conseguiu fazer muitas plays no começo do jogo, então a gente estava preparado sobre como jogar contra, mas infelizmente a gente tomou uma play, não só do TF, mas de um collapse de 5 no mid, que foi o momento onde o pique se valeu. Mas qualquer teleporte seria bem parecido e é muito mais, de novo, um demérito nosso do que normalmente a play forçada que o TF com o Multiglobal tem. Então acho que a gente conseguiu lidar com ele no começo e no meio da partida, mas realmente se perdeu dessa jogada em diante. Certo, obrigado. Joko, boa tarde, o Adriano da Band. Joko, eu venho muito do esporte tradicional e, infelizmente, quando uma equipe starta 0-2, já começa-se algumas preocupações. É mais ou menos isso? Já existe alguma preocupação? A gente sabe, tenho ciência da bot lane que está vindo também da Coreia, mas startar 0-2 estava fora do planejamento, Joko, ou liga um pisca-alerta aí no Flamengo? Tem sempre uma projeção de você querer vencer a partida, e a próxima partida é sempre esse que é a fala, mas, óbvio, ninguém vai entrar numa semana planejando começar 0-2. Agora, isso é algo que, querendo ou não, era uma possibilidade, e a gente sabia, tanto porque a gente assiste os treinos, acompanha, como também sabe da conjuntura geral, sabe que era uma possibilidade, que era um final de semana difícil, que enfrentava dois adversários fortes, a PEN, que é um dos favoritos do campeonato, o outro é a NTZ, que acabou de jogar um relegation, logo tá aquecida. Então era um final de semana de desafio, e era possível sim que a gente saísse com uma ou duas derrotas. Eu acho que muito mais do que o resultado em si, numérico, é tentar entender o porquê que ele aconteceu, como ele aconteceu, e como a gente pode melhorar na semana que vem. Mas, Obrigado, Joko. óbvio que ninguém entra querendo começar 0-2, e qualquer time que não ligar numa luz vermelha depois do 0-2, não tem o que fazer. Obrigado, Joko. Errado. Boa tarde, Diogo. Fernando Bolha aqui. Queria saber para você como que você está antecipando a chegada do Bivoy e do Lucy. O Lucy a gente já sabe que é uma voz muito ativa durante os jogos, muita parte da comunicação, ou quase toda a comunicação, passa por ele. Queria saber se isso está afetando o Flamengo e se quando ele chegar vai ser melhor, ou se você acha que os meninos chegando vai ser só um fator mais motivacional para a equipe, que vai aí botar a galera para cima. Porque longe de mim querer criticar o Lusca e o Reven, que jogaram bem esses últimos dois jogos. Eu acredito que
As duas coisas, tanto a parte motivacional como a parte de caos e chamadas dentro do jogo, claro que melhoram com a chegada dos dois, mas é muito complicado falar deles agora, porque esse final de semana a gente entrou já na preparação sabendo que a gente não poderia contar com eles. Claro, você faz uma projeção, né? Você sabe se vai dar tempo ou não de chegar. Então, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo, eu senti que tanto no sábado quanto no domingo, mais no domingo, obviamente, hoje, a gente jogou bem abaixo do que mesmo a gente esperava com esse elenco. Então, assim, foi um jogo que, por exemplo, esse jogo, se você entrega esse jogo na mão de muitos times desse jeito, com esse draft, com essa situação de jogo, eu acredito que muitas vezes ela daria vitória para o time que tem o Caçadinho, que está quase que na frente em grande parte do jogo. Então, a gente não soube administrar não só a vantagem, mas a situação, porque você não precisa necessariamente ter uma vantagem se você vai escalar. Então, a gente não soube administrar isso. A gente levou bastante play, entregou bastante vantagem, aí sim, entregar vantagem. E acho que pensar nos coreanos como uma solução faz a gente não olhar para a gente mesmo, já que você vai manter 60% do time para a semana que vem. Né? E já aproveitando e emendando a pergunta, qual que você acha que tem sido o maior problema do Flamengo nesse fim de semana? Porque muito time brasileiro comenta, a gente faz bem a fase de rota, se perde no mid-game, e depois o late game fica comprometido por causa disso. Você acha que o mid-game tem sido o problema do Flamengo, ou você acha que são vários fatores, não somente o mid-game, perdão? Não, sem dúvida, o mid-game tem sido o maior problema, a transição mid-late, a gente tem tomado decisões ruins e não tem controlado o jogo nessa parte do jogo. Assim, normalmente, a gente tem um early game forte, essa característica do Flamengo, a gente consegue transitar bem para o mid-late game. Isso é o clássico do time. E apesar de a gente ter esse early game bom, ter sido mantido tanto no sábado quanto no domingo, a nossa transição foi muito ruim e a gente não conseguiu realmente controlar o ritmo da partida, abrindo para jogadas adversárias, etc, etc. Acho que a gente jogou, até certo ponto, um pouco recuado demais, mesmo dada a composição de scaling, e isso acabou sendo algo que pesou bastante, mais hoje e um pouco ontem também. Entendi, muito obrigado, mestre. Porque ontem, na realidade, a gente foi mais agressivo e menos passivo, pra ser bem sincero. A gente foi agressivo até na hora errada. E hoje a gente foi menos agressivo at all. Podia ser bem mais incisivo no mapa em si, não necessariamente em jogada. Certo. Obrigado, mestre. Fala, Diogo, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes aqui. Diogo, o Flamengo hoje optou por uma composição de scaling, como você já falou também, com o Caçadinho e a Félios, né, que a gente sabe que fica o verdadeiro bonecão no late game. Mas a equipe acabou sendo derrotada, né? Ou seja, não escalou, talvez não tenha escalado tanto quanto a composição realmente precisava. Aí a minha pergunta para você você acha que o problema do Flamengo no jogo de ontem, que você falou de ser falta de paciência, né? Impaciência, você falou. Você acha que o problema se repetiu hoje? Não, na verdade, acho que eles foram pacientes até demais. Acho que a paciência e passividade, elas andam numa linha muito tênue e é difícil você fazer uma sem adentrar a outra. Você tem que ter muito um equilíbrio para poder conseguir ser paciente sem ser passivo. E hoje a gente foi muito mais passivo do que paciente. E, por exemplo, a gente tinha um momento evidente onde o jogo estava na nossa mão. A gente tinha um Arauto com o nascimento do terceiro Dragon. A gente usou o Arauto de forma errada, perdeu o Dragon, perdeu uma fight. Isso aí são 3 elementos ao mesmo tempo, onde a gente simplesmente podia ter lidado melhor com o mapa, usado o Arauto de forma melhor, ou pelo menos usado o Arauto top para distrair os adversários para poder pegar o Dragon. A gente usou o Arauto que não deu uma cabeçada no meio da galera. A gente perdeu o Dragon e perdeu uma fight. Sendo que por ter perdido essa fight, a gente chegou numa situação de quarto Dragon com os caras de Baron. Então, o jogo, principalmente quando você tem uma composição de scaling, ele te dá uma certa margem para erro. A gente estava, na verdade, à frente dos erros, porque o adversário errou muito mais antes da gente, até no nível 1. Então, eu acredito que a margem foi dada, mas que a gente foi aos poucos devolvendo essa margem, e nessa jogada em específico, foi no terceiro Dragão, eu acredito que a gente entregou assim, a gente entregou uma margem, a gente entregou o rio inteiro para os caras em relação ao scaling, e aí eles conseguiram dominar o ritmo da partida e voltar muito bem no jogo. Rodrigo Guerra, da ESPN. Diogo, eu tenho uma pergunta para você que eu acho que está passando pela cabeça de muitos torcedores. Esses resultados dessa semana, eles devem ser levados em consideração do potencial do Flamengo
mesmo jogando com 2 reservas, o que a gente pode esperar dessa formação quando chegar os 2 coreanos? E a outra pergunta que é, e se não der certo com os coreanos, como é que fica o Flamengo? Sobre especificamente o resultado com 2 reservas, eu acho que a gente tem que olhar de forma bem severa para esse resultado. Não, de novo, pelo resultado numérico, mas sim pelo resultado subjetivo, pelo resultado de como o jogo aconteceu, como que o jogo transtornou, porque foram 2 jogos que a gente estava na frente, relativamente no segundo, né? Que a gente chama composição de scale, de hoje. Então, acredito que realmente a maneira de que aconteceu é muito mais importante. Não é algo que a gente quer para o nosso time de forma nenhuma. Então, apesar de mostrar um pouco do Flamengo, eu acredito que essa ansiedade em relação à chegada do elenco completo e mesmo uma cadeia de eventos internos, assim, de, por exemplo, o analista está jogando, mas aí ele não consegue ser tão ativo como técnico, já que ele tem que jogar também. Então, eu vejo que é muito mais do que a chegada deles, acho que é realmente reorganizar internamente a equipe, até na parte de staff. E sobre os coreanos dar certo ou não, isso aí é muito incógnita realmente, porque a gente não tem como saber o futuro, mas a gente confia no que a gente acredita e no que a gente trabalha. E eu acredito que são 2 contratações, no caso, o Lúcio é uma volta, 2 chegadas que são muito importantes para o Flamengo, e eu acredito muito no trabalho de todo esse conjunto unido. Mas, óbvio, não tem como a gente saber o que vai acontecer no futuro, embora eu confie bastante que a gente consegue virar isso aí na semana que vem. Obrigado. Se eu quiser fazer a pergunta dele, pode sim, por mim, pelo menos, Cintia, não sei se ele tem tempo. Mas Não temos mais tempo, Diogo. Obrigado pela Opa, disponibilidade, gente, Diogo, mas é obrigada, que tem a viu? outra coletiva aí também. Mas obrigado, viu? Valeu, tenha uma boa semana. Obrigado a todo mundo, gente. Boa tarde a Podemos todos, Wesley. Boa tarde a todos, Wesley Pereira do Clutch Sports. Diferente da partida de ontem, hoje vocês tiveram um jogo muito mais bem encaixados. E o Revolta tinha comentado que essas coisas poderiam acontecer, de alguns jogos vocês estarem extremamente dominantes, e em outros vocês estarem um pouco atrás, mas que ainda sim conseguiriam entrar no controle. Eu queria que você fizesse um panorama com relação a essa primeira semana e a projeção da equipe já para os próximos jogos, próximos 2 jogos. Primeiramente, boa tarde. Sendo bem honesto, nossos resultados nos treinos não têm sido dos melhores, então a gente esperava que a gente não fosse ter um começo de split tão bom. Estão havendo muitas mudanças do jeito que a gente está jogando para o último split, até porque não é bom manter o jeito que a gente jogava, porque a gente ficou em 7º split inteiro e só no final a gente conseguiu dar um boost. Então, para mim, essa mudança é necessária. E em questão de projeção para o split, acho que quanto mais passar o tempo, as rodadas vão passando, melhor a gente vai ficando, com certeza. Acho que o Revolta é um cara muito esperto, que está agregando muito pra gente. E acho que faltava um pouco dessa discussão que a gente está tendo nesse split agora, que a gente não teve no último split. Então, para mim, a gente tem tudo para ser campeão nesse split. Já. Ok, obrigado. Não tá saindo, Bruno? Boa tarde a todos. Bruno Andrade aqui da Base Rush. E eu queria saber, que ontem eu perguntei pro Revolta aqui também, o que ele fez escolher a Kabum de tantas outras propostas que ele teve. E hoje eu faço essa pergunta aqui para você, isso aqui por que você, lógico, o time escolheu tanto o Yang como o Revolta para trazer para a vaga do Parang e do Whis? Acredito que em primeiro plano a gente pretendia manter os dois, mas agora que eu parei para pensar um pouco nessa semana, eu acredito que não seria o ideal, porque o Revolta abriu muito a nossa mente questão de erros de early game que a gente fazia, e tipo, a gente era um time muito bom no mid late game, que a gente sabia o que fazer, sabia como fazer junto. Tanto que a maioria dos jogos foi jogando nesse estilo, mas assim, a gente era muito, muito abaixo do esperado no early game para um time campeão, então eu acho que foi uma mudança necessária. E a gente teve alguns nomes
na janela de transferência, o Alex perguntou a minha opinião sempre que ele tinha um nome novo, sempre que havia alguma mudança. Então, eu indiquei os dois, bem, entre todos os nomes, porque eu acredito que eles são jogadores que eles já tiveram uma sinergia antes, eles gostam muito do outro e o Revolta é um cara muito esperto, o Alex sempre falou isso pra mim, então eu optei por isso e eu optei, tipo, no caso eu dei minha opinião pro Alex sobre isso e ele concordou. E a gente preferiu eles. Fala tudo, Heitor Fonseca falando. Cara, eu queria saber de você, já pensando um pouco sobre esse seu split diferente, já que ano que vem a gente vai ter as franquias e a Kabum com certeza vai ser uma das empresas que vai se aplicar para essa franquia. Queria saber, na sua visão como jogador, se é mais tranquilo fazer parte de uma organização que dá para ver que pela história, pela estrutura e por todo o background de negócios que o time tem por trás, né, para dar o sustento financeiro, deixa você mais tranquilo de não correr o risco da Kabum não passar na aplicação e perder a vaga do CBLOL no ano que vem? Acredito que assim, a Kabum é um time que me abraçou muito, então óbvio que eu gostaria muito de estar com eles. Então eu pretendo continuar com eles na época da franquia. E de resto eu não consegui entender muito bem essa pergunta, desculpa. Eu quero mais entender de você, se para você, por estar um time tão grande, com uma empresa tão grande por trás, já que a Kabum tem uma das empresas maiores do Brasil no ramo que ele atua, se deixa isso tranquilo do time ter dinheiro para pagar a franquia e ter estrutura por ter muitos títulos e muita história para montar uma boa aplicação e conseguir a vaga. Acho que com certeza. A Kabum é um dos maiores times, né, que nem você citou. É um time com muitos títulos, um histórico muito vitorioso, uma empresa gigante por trás. Então, acho que eu seria muito feliz de estar representando a Kabum, né, na franquia. Eu tenho certeza que eles vão aplicar e conseguir a vaga, porque você pensa em CBLOL, é um dos nomes que você pensa, querendo ou não. É isso aí. Agora sim. Obrigado. Fala, Tuts, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes. Tuts, recentemente o Revolta te elogiou bastante, né, na entrevista que ele deu pro Eric no Mais Esportes. Né, falou que ele sente aquele fogo de vitória, de vencer a qualquer custo em você, né? E, inclusive, você já foi campeão logo no seu primeiro split profissional. Então eu queria saber como é que tá sendo essa experiência para você. Você já mencionou também que o Revolta é um cara muito inteligente que tá te ajudando não só você, mas a equipe, em questão de early game e tal. Mas como é que é para você, estando no seu segundo split profissional, tá atuando na mesma equipe de um cara como o Revolta, que já foi multicampeão do CBLOL, já representou o Brasil lá fora em diversas oportunidades. Enfim, como é que tá sendo essa experiência para você? Acredito que é sempre muito bom ter alguém experiente ao seu lado, ainda mais se você é um rookie, né? Então acho que é um cara que vai te confortar bastante, independente da situação que você tiver. E, assim, eu nunca me importei tanto com quem eu jogo ao meu lado, eu sempre vou dar meu máximo do mesmo jeito. Mas eu acredito que o Revolta é um cara que, além dele ser muito bom, ele te ajuda a ser muito bom e ele faz de tudo para ser campeão, não só para ter um jogo bom individual. Então, acho que para mim é a pessoa ideal de trabalhar e alguém que eu tô gostando muito de trabalhar nessas primeiras semanas. Tuts, Adriano da Band, parabéns pela vitória. Tuts, 14 jogos consecutivos de vitória, vocês jogando online. É uma marca que tem que respeitar a Kabum. Você se sente mais confortável jogando nesse sistema online? Porque você não sabe o que é derrota, pelo menos jogando nesse sistema. Acredito que sim. Acho que para mim, principalmente, é muito mais confortável. Acredito que para os outros 4 que jogam comigo não deve ser muito não deve ter muita diferença o stage para online, mas para mim, pelo menos, quando começou o online, eu consegui me sentir um pouco mais livre, até porque em questão de tipo estar no mesmo setup, né, que a gente chama, mesmo monitor, mesmo lugar, é mais confortável. E eu acredito que enquanto for online, a gente ainda vai ser o melhor time. E quando mandar para stage, a gente vai ter que ver como é que vai ser a minha readaptação para stage inicialmente, mas como eu já queria essa confiança, eu sinto que não vai ter mais tanta diferença que nem teve no começo do último split. Boa tarde a todos, Fernando Bolha aqui. E o Abaxel acabou de postar um tweet falando o que você tinha acabado de falar, que
ficou surpreso com as vitórias porque não estavam indo tão bem nos treinos. Alguma coisa dos treinos que está acontecendo no jogo que você pode falar, esse é um ponto principal que a gente tem que acertar? Eu ouço muitas equipes falando do mid-game, por exemplo. O que seria o problema para vocês? Acho que o maior problema nos nossos treinos foi a adaptação para Revolta. O Wiz era um cara que, assim, ele se adaptou ao nosso time, então, tipo, a gente se adaptou a ele, ele adaptou ao nosso time, então, tipo, ele muitas vezes tinha o early game dele completamente prejudicado por causa da nossa performance, por causa da nossa fraqueza no early game mesmo, a gente não era um time bom no early game, e o Revolta tá forçando essa mudança, então, assim, no começo a gente perdia a maioria dos skirms, assim, nas screens, a gente não tava indo bem, a gente perdia uns jogos em 7 minutos, então não estava sendo ideal, mas pro stage eu acredito que a gente conseguiu resolver a maioria dos problemas, acho que a gente é um time que, pelo menos para os jogos do CBLOL, a gente tá entrando com muito mais foco, então para mim isso já resolve muito do problema que a gente tá tendo em screen. Beleza, obrigado. Oi, Tuts. Breno do DNM aqui, tudo bom? Parabéns pela vitória e, apesar do Kabum estar defendendo o título, é comum que alguns analistas não coloquem o time entre os que estão mais disputando, os times mais competitivos. Você acredita que o time está sendo subestimado nesse momento, principalmente depois das 2 vitórias? Acredito que sim, assim, eu não esperava isso, no caso, mas independente do que os casters pensarem, sim, eu vou continuar jogando da mesma forma, nunca vou mudar por opinião pública, então, pra mim, acho que a gente estar cotado como um dos melhores times ou não, realmente não vai fazer muita diferença pra mim. Valeu. Terminou a coletiva, pessoal. Tuts, muito obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, Tuts. Bom dia pra você, meu velho. Valeu, Tuts. Bom descanso. Fala, Klaus, beleza? Você tá ouvindo já? Alô, estão ouvindo? Podemos começar, então. Agora. Vamos lá. Boa tarde, Klaus. Heitor Fonseca falando. Minha pergunta para você, eu queria que você avaliasse um pouco essa estreia da Cade, né, esses 2 primeiros jogos, e queria entender também o que você acredita que a Cade precisa fazer para recuperar um pouco o prejuízo dessa semana e melhorar nas próximas. Para ser sincero, eu sabia que provavelmente a gente não ia começar muito bem, porque treinamos apenas 1 semana com esse time, então está sendo uma dinâmica muito diferente do split passado e eu acho que a estreia foi muito, muito ruim e acho que até meio vergonhoso o jeito que foram as partidas, principalmente eu tô muito brabo comigo mesmo e com o time. Eu acho que se a gente arrumar os erros de comunicação que estão acontecendo muito no jogo, pode melhorar bastante, mas o nosso time tem muito, muito a melhorar. Eu ainda confio que a gente pode ser um time de top de tabela, mas a gente vai ter que melhorar bastante. Boa tarde, Klaus, Wesley Pereira do Eclat Sports. Queria que você comentasse um pouco sobre as mudanças que o time teve, principalmente na top lane e na selva, e se vocês já estão fazendo uma projeção para quando vocês vão conseguir acertar esses mínimos detalhes e voltar a atingir os resultados que vocês conseguiram após aquela campanha de ascensão que vocês tiveram na fase regular do primeiro split. Assim, para o nosso time estar 100%, com os novos jogadores, eu acho que vai demorar um pouco, talvez lá para metade do campeonato ou um pouco depois, só que eu acho que assim, já nessa próxima semana a gente já deve estar bem melhor, porque foram apenas 5 dias de treino, então foi realmente muito pouco. E a maior diferença, eu acho, dessa lineup nova é que a comunicação é muito diferente. O Minerva é um cara que precisa estar muito bem em comunicação com o time. Eu acho que a gente ainda não está numa sinergia boa, tipo as lanes com o Minerva, então isso está atrapalhando bastante um ao outro, assim. Então, quando a gente conseguir arrumar isso, eu acho que a gente já vai dar um ótimo step up no campeonato. Valeu. Boa tarde, Klaus. Bruno Andrade aqui da Base Rush. E eu queria que você falasse um pouco do seu desempenho individual hoje. Acredito que não foi de longe um dos melhores jogos que você teve. E eu queria que você explicasse
o porquê dele você acha que foi só um dia que você estava ruim mesmo? Foi uma questão, acho que do time todo que atrapalhou tanto o time como o seu individual? Queria que você explicasse qual foi o motivo aí que você não teve uma das melhores performances. No começo da lane a gente estava jogando bem, tanto que a gente forçou o heal deles nível 1, só que eu acho que a partir daquele skirmish no heal que rolou um pouco de miscommunication com Minerva, eu fiquei muito atrás no game, e mesmo atrás eu tava forçando muitas coisas, eu devia só jogar muito safe, sem fazer nada, então foi um erro bem atípico meu, mas eu também vou levar como aprendizado. Eu acho que talvez também em um certo ponto do jogo eu tava meio que talvez tiltado, mas eu acho que eu vou levar como aprendizado esse jogo também, que foi possivelmente o pior da minha carreira. Boa tarde, Klaus. Fernando Bolha aqui. E, infelizmente, vocês saíram 0-2 esse final de semana. Eu sei que é a primeira semana do CBLOL, mas isso já dá um alerta vermelho para vocês, tipo, a gente tem que acordar, ou ainda não é muito cedo para isso? Eu sei que ninguém gosta da derrota, mas já dá aquela sensação de urgência para vocês? E se sim, ou se não, o que vocês precisam melhorar para sair com a vitória semana que vem? Sim, urgência a gente sempre tem, a gente está muito preocupado, a gente sabe que o time tem muito a melhorar e assim, o que a gente está mostrando não é o nosso potencial máximo, então a gente já estava com um mindset de que assim, vamos começar e vamos ter que focar e trabalhar em dobro, em triplo do que os outros para conseguir pegar uma boa sinergia do time. Então acho que vai ser com o tempo mesmo, com todo mundo dando seu máximo. Eu não acho que essa derrota vai fazer assim a gente ficar super preocupado, porque a gente basicamente já estava muito ligado, muito preocupado, já estava com alerta ligado desde o começo do campeonato, antes de começar, inclusive, então a gente só vai seguir na mesma pegada e a evolução vai vir com o tempo. Beleza, obrigado. Fala, Klaus, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes. Klaus, queria que você compartilhasse um pouco mais do seu sentimento agora pós-derrota, né? Porque você já falou aqui na coletiva, foi uma das suas piores performances e você chegou a tuitar logo depois do fim da partida que eu não vou lembrar exatamente o que você falou, mas você usou a palavra tiltante, né? Queria saber, então, o que mais te incomodou nessa vitória da Cade? Aliás, na derrota da Cade, perdão. Acho que o que me deixou incomodado é que, assim, pareceu que a gente foi muito... que a gente perdeu de uma forma muito feia, sendo que, assim, eu acho que em poucos detalhes talvez o jogo tivesse mudado bastante. Por exemplo, a gente estava com pressão no bot desde o nível 1 e fomos lutar um skirmish na bot lane e teve um pouco de miscommunication, então acabou dando ruim e o jogo todo ficou difícil por causa disso, mas a gente tinha pressão nas 3 lanes, basicamente, estávamos jogando bem. Só que na hora de fazer um jogo assim, 3v3, 2v2, acabamos falhando. Então, acho que isso que me deixa mais frustrante, porque eu sei que o time pode ser muito melhor do que foi e está sendo. Então, a única coisa que a gente vai fazer agora é batalhar e treinar muito para mudar essa perspectiva do nosso time. Klaus, Fernando Bolha aqui de novo. E uma coisa que a gente sempre ouviu falar em todos os times que o Minerva passou é que o Minerva ele era um monstro em treino. Como que vocês estão performando no treino, se você puder falar alguma coisa, óbvio, não tudo, em relação com os jogos do CBLOL? É a mesma performance, então tem que melhorar nos dois? Ou vocês realmente estão indo muito bem no treino e o problema está na hora do jogo? Assim, eu acho que eu não senti muita diferença, sinceramente, do Minerva em treinos e em jogos oficiais. Eu acho que foi basicamente a mesma coisa. E os erros que o time cometeu no CBLOL, para mim, também são os mesmos erros que aconteceram nos treinos. Então, óbvio que a gente ganhou alguns treinos, perdeu outros, também que bastante times gostam de jogar no limite, testando as coisas nos treinos, como a gente também gosta de fazer. Mas eu acho que, assim, a gente tem que melhorar muito ainda e todos os erros que a gente está cometendo são erros que estão acontecendo nos treinos também. O CBLOL só vai ajudar para a gente para ter uma visão assim mais clara de como acontece num jogo de verdade mesmo. Beleza, bem, obrigado. Cláudio, já que ninguém tem mais nada para falar, manda um salve, uma mensagem aí para a torcida da Cade para encerrar a coletiva. Então, primeiramente, queria pedir desculpas, né, por esse começo de campeonato. Esses 2 jogos foram muito ruins, acho que da minha parte também, principalmente. E a gente vai treinar muito, como sempre, para melhorar. A gente não está abalado nem desanimado nem nada. No último split a gente terminou 0-2 também e ficamos em primeiro colocado na fase de grupos, então
A única coisa que a gente vai fazer agora é baixar a cabeça e treinar bastante. Valeu todo mundo que tá torcendo aí. Beleza, Klaus, muito obrigado aí pela coletiva, meu querido. Bom resto de dia para você, Valeu. bom descanso. Boa tarde para vocês aí, bom serviço também todo mundo. Valeu, rapaz. Valeu, Klaus, até mais. Bom descanso, Klaus. Obrigado. Boa tarde, FNB, Wesley Pereira do Eclat Esportes. Parabéns pela excelente partida. Eu queria que você contasse um pouco sobre a diferença do jogo de ontem contra a Kabum, que vocês começaram com a mesma proposta, mas acabaram tendo um revés contra eles, mas hoje vocês conseguiram fazer um jogo muito melhor e muito mais dominante contra a Fúria. Eu acho que a diferença é que a gente conseguiu ver os erros que a gente cometeu ontem, e a gente veio com eles consertados na cabeça para hoje, e a nossa proposta de jogo, como você falou, não mudou muito e a gente conseguiu executar bem. Então foi um jogo bem tranquilo da nossa parte. Certo, obrigado e parabéns novamente. Obrigado. Fala, FNB, Heitor Fonseca, cara. Boa tarde, parabéns pela vitória. Eu quero saber como que tem sido a adaptação do time ao Dinquedo, né? Que veio do circuito desafiante, tá aí jogando com vocês, é praticamente a principal contratação do time. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre ele. Eu acho que a pergunta certa é como seria a adaptação do Dinquedo ao time, né? Ele vem se adaptando muito bem, ele se mostra ser um jogador que está sempre disposto a escutar o ponto dos outros e dar o ponto dele, e a partir daí saber o que é melhor para o time e conseguir executar isso. Então, da minha parte, o que eu percebo está sendo bem fácil. Ele é um cara muito fácil de lidar, e ele é muito bom dentro de jogo. Às vezes ele traz umas visões novas do que a gente pode fazer, e isso acaba ajudando bastante. Boa tarde, FNB, Fernando Bolha aqui. E hoje vocês tiveram um jogo muito dominante sobre a Fúria. É óbvio que qualquer jogador que eu perguntar qual que é o seu objetivo vai falar: eu quero classificar para playoff, eu quero ser campeão do torneio, quero representar bem o Brasil no Mundial. Uma vitória tão dominante assim sobre a Fúria é uma coisa que anima vocês mais e bota na cabeça de vocês mais ainda, tipo, a gente consegue, a gente vai fazer isso? Ou não, vocês estão com o mesmo mindset desde o começo e a intenção de vocês é essa mesmo, independente de qualquer resultado? O nosso objetivo, como você falou, é o mesmo, independente de contra quem a gente está jogando. A gente quer sempre ganhar, a gente quer sempre estar melhorando e conseguindo executar o nosso jogo. Então não muda muito a gente ter ganho isso contra a Fúria, mas sim da gente ter conseguido executar uma parte do nosso jogo. Acho que ainda tem muitas coisas para se acertarem, mas é só o primeiro passo. Beleza, obrigado. Beleza, sou eu agora, que me perdi na ordem aqui. Fala, FNB, tudo bem? Vitor Opa. Ventura do Mais Esportes, parabéns Tranquilo. pela vitória novamente. FNB, a gente está encerrando agora a primeira semana desse segundo split do CBLOL, e a PRG encerra com um saldo de 1-1, né? Eu queria saber se já ficou claro para você e para o resto da equipe os problemas, né? Ou melhor, os pontos em que a PRG precisa trabalhar para realmente engatar no campeonato. Já está claro para vocês isso? Com certeza, acredito que mais pra frente possam aparecer novos problemas, mas por enquanto a gente tem total ciência dos problemas que a gente tem e a gente está trabalhando bastante para resolver isso. Então acho que por mais que possam aparecer mais problemas no futuro, está bem encaminhado para a gente conseguir ligar o impulso, sabe? FNB, boa tarde, o Adriano da Band. FNB, você ontem fez uma boa partida e hoje foi excelente. O quanto, eu gostaria que você falasse, o quanto que é safe para você, o quanto que é bom para você pegar um Lucian no top e ter uma shape pool tão avançada para poder corresponder aos seus adversários. E tem que respeitar você além do top lane? Pegar um Lucian para mim é bem confortável. Para quem me conhece sabe que eu gosto de jogar com bastante champion, tipo, não só do top, tanto é que na solo que o meu boneco mais jogado não é do top. Para mim, o time inimigo tem sim que se preocupar com o que eles vão pegar blind, porque, como eu falei, eu tenho bastante tempo para jogar contra bastante coisa, sabe? Então, Lucian é um champion
um dos meus tempos favoritos, na verdade, não só da minha zona de conforto. Eu não só gosto de jogar com ele como meu tempo favorito. Boa tarde. Opa, vocês me escutam bem? Sim. Beleza. Boa tarde, FNB, parabéns pela vitória. Depois dessa janela de transferências, quais, na sua opinião, são os principais adversários na sua rota? E, para você, quais são os times que já te chamam a atenção depois dessa primeira semana? Um time que me chama bastante atenção é a PEN, em particular. Nosso histórico contra eles já não era uma matchup tão boa. E eles estão com a line bem forte, ao meu ver. Em relação ao adversário de rota, eu acho que todos, mas eu dou destaque mais pro Boal. Acho que ele vai ser o meu grande adversário nesse CBLOL. É um jogador novo, mas eu já conheço ele há muito tempo e eu sei do quão bom ele é, sabe? Então acho que ele vai ser o meu maior adversário. O Bankai, na verdade, desculpa, que o nome dele é Boal, eu tô acostumado a chamar ele de Boal, então eu me confundi um pouco, mas é Bankai. Obrigada. FNB, Fernando aqui de novo. E eu queria que você falasse mais sobre a top lane agora, se possível. A gente vê você de Lúcia, a gente viu o Tai de Kong, e até uma semana atrás estava todo mundo falando como meta era meta de tanque, como ia virar meta de tanque. Por que numa proximidade tão grande de entrar um meta de tanque, a gente vê a The Carry, a gente vê o Kong, que é um lutador. Sim, o Kong tem porcentagem de dano de vida, beleza, mas a gente também vê Renekton, a gente vê a Trox. Você vê esse meta da top lane muito diversificado, ou você vê esses picks específicos counter de tanque? Eu não vi muito bem sobre esse assunto de tanques, mas ao meu ver o meta atual é o meta de fighters e os bonecos que são bons contra esses fighters. Claro que se tem bonecos bons, você vai querer usar counters deles. No caso, são algumas vezes os ranged e algumas vezes outros fighters diferentes, tipo o Jace. Ele é um boneco ranged e também é fighter, então na minha opinião, o top do meta tá bem diversificado, mas os campeões fighters tipo Sett, o Kong e Renekton aparecem com mais força, sabe? O resto é mais resposta, ao meu ver. Beleza, obrigado. O Adriano, de novo, da Band. Me permita um pouquinho de liberdade nessa última pergunta. Eu venho muito do esporte tradicional. E quem ganha MVP, quem é o melhor da partida no esporte tradicional, ou leva a bola do jogo, ou ganha caixinha, ou ganha algum prêmio. Quem é MVP aí na PRG ganha caixinha, ganha prêmio ou ganha o quê, FNB? Infelizmente, você só ganha o orgulho de si mesmo por ter conseguido uma boa partida e aplicar o que você vem treinando e etc. Não tem um prêmio por fora, não. Podia ter, né? Poderia. Para dar um estímulo a mais assim pro jogador, né? Acho que alguma organização deve ter tipo bônus como tanto no salário a mais, alguma coisa assim, sabe? Mas aqui a gente não tem nada por enquanto. Assim, só uma curiosidade com relação a isso, a T1 ela coroa, presenteia o jogador MVP da equipe com um cinturão simbólico. Bom, acho que é isso, né? Já foi o tempo? Acho que já. Valeu, FNB. Obrigado, Valeu, cara. FNB. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado a vocês. Boa tarde. Valeu, FNB. Boa tarde aí. Pronto, gente, podemos começar. Fala, Damas. Heitor Fonseca falando aqui. Queria falar um pouco sobre a estreia da Fúria no CBLOL, principalmente pelo fato de vocês terem decidido não participar da coletiva de ontem. A gente acumulou um pouco das perguntas, né? Eu queria primeiro entender como que se deu essa decisão, uma vez que a gente, desde a época da IDM, Overcut, e agora no primeiro split da Fúria, a gente não tinha visto isso acontecer. Queria saber de onde veio a decisão de não falar com a imprensa ontem e se fica mais difícil vir para a coletiva hoje na segunda derrota. Para falar a verdade, eu não sabia disso, que a gente não precisava, mas ontem a gente, tipo, depois do jogo, a gente ficou discutindo sobre o jogo. Acho que foi por isso que
que a gente não veio para a coletiva. Acho que esse foi um dos motivos, a gente ficou debatendo sobre o jogo. Mas eu não sabia disso não. Mas acho que não é difícil, tipo, vir para a coletiva não. Acho suave. Boa tarde, Damage, Wesley Pereira da Clutch Sports. Não, acredito que esse não tenha sido o melhor começo de vocês, mas para a próxima semana, vocês acham que esses 2 jogos podem servir de material para acertar alguns pontos e a equipe começar a ter os resultados que se espera? Alô? Cortou um pouco. Eu posso refazer a pergunta. Só o finalzinho, só o finalzinho. Basicamente, o que eu tinha perguntado é se a equipe vai utilizar desses 2 resultados para tentar tirar um aprendizado e conseguir os objetivos na próxima semana. Aham, com certeza. Esses 2 jogos foram muito importantes pra gente. A gente soube, tipo, pegar vantagens, mas não soube utilizar. Então acho que temos um bom material para a semana que vem e com certeza esses 2 jogos vão ajudar bastante na nossa evolução. Valeu. Demis, boa tarde, é o Adriano da Band. Eu vou pegar um pouquinho do gancho da sua resposta na pergunta do Heitor, para você responder para a gente por que a Fúria está saindo 0-2 na primeira semana do split do CBLOL. Por quê? Acho que basicamente porque a gente não conseguiu encaixar o nosso jogo. Infelizmente a gente não conseguiu mostrar o que a gente estava jogando em treino. A gente ainda é um time novo, temos muito o que evoluir. E como é começo de campeonato, eu acho que é suave a gente começar mal, contanto que a gente evolua no futuro. Boa tarde, Damage, Fernando Paiva aqui. E eu queria perguntar para você, a Fúria é uma organização gigantesca e a Fúria, principalmente no CS, tem tido resultados incríveis. Ganhou ontem da Genji, tá jogando muito bem. Isso para você parece não afetar, porque você hoje em dia é um dos melhores, se não o melhor suporte do Brasil. Mas a pergunta é, você sente o fato da Fúria ser tão grande e tá indo bem em outras modalidades ser uma coisa positiva ou negativa para você e pro seu time? Eu acho que positivo, porque, tipo, sei lá, a Fúria nunca vou ver, tipo, como o time de CS indo bem lá fora ser ruim pra gente. Acho que, tipo, isso é até melhor, dá mais visibilidade para o time. E eu não fico comparando, tipo, o desenvolvimento do pessoal do CS. Tipo, eles estão junto há muito mais tempo, eles, tipo, se dedicaram e se esforçaram pra caramba. Então acho que, tipo, eu não me importa, tipo, se eles estão, tipo, indo tão bem lá. Eu fico feliz por eles, claro. E é isso, mas eu não vejo algo como negativo, não. Beleza, obrigado. Bruno? Alô, agora foi? Foi. Beleza. Boa tarde, Damage, Bruno Andrade aqui da Base Rush. Eu queria saber de vocês se a saída tanto do Minerva quanto do Fitz está fazendo falta para essa Fúria, principalmente nesses 2 primeiros jogos aí que vocês saíram no 0-2. Não sei, acho que, tipo, talvez com eles a gente teria ganho, talvez não. Não tem como saber. Mas como a gente estava com o Minerva jogando o campeonato todo, a gente estava mais acostumado também. Mas eu acho que com o Sting eu vejo também um potencial muito alto nele. Então, não importa se a gente começar mal no campeonato, porque eu tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima. E é só trabalhar duro e se esforçar, porque eu acho que a gente tem um potencial muito grande ainda. Dema de Fernando Bolha aqui de novo. E a pergunta mais simples e direta para você agora. Como você se sente hoje demonstrando e sendo eleito o melhor suporte do Brasil? E como você chegou
nesse ponto da carreira? Não sei se eu sou o melhor suporte, na verdade. Tipo, acho que não enfrentei todo mundo ainda, tipo, do CBLOL, tipo, nesse segundo split, só enfrentei 2 suportes ainda. Apesar de eu ter bons resultados nesses 2 jogos. Acho que eu tô evoluindo a cada dia, tipo, tô me dedicando bastante para ser o melhor suporte. Mas eu me sinto feliz de ser considerado um dos melhores suportes. Mas eu acho que eu ainda preciso evoluir um pouco mais, não só tipo em gameplay, como preciso evoluir como liderança no time e outras coisas que tipo não envolvem só a minha mecânica. Beleza, obrigado. Voltando a falar aqui de novo, né, Megi Wesley, eu queria que você contasse um pouco, já que você disse que tem essa questão da liderança, eu queria que você comentasse um pouco sobre o seu companheiro de rota, o ProDelta, e o quão ele pode ser importante em algum determinado jogo, onde a Fúria possa decidir colocar ele em algum jogo que pode ser um teste para até mesmo para as estratégias da equipe para o decorrer do campeonato. Bom, sobre o ProDelta, eu acho ele um jogador muito bom. Já joguei ele contra ele na solo kill e achei que ele joga bem. Acho que daqui a um tempo ele já vai estar preparado para jogar. Acho que tipo eu não me importaria de se colocassem ele para jogar no meu lugar, contanto que fosse tipo bem para a equipe. Acho que não sei, é isso. Acho que ele tem potencial para jogar sim. Certo, valeu. Damage, Fernando aqui de novo. Normalmente, quando pensavam-se Fúria, pensava Minerva, pensava N. Hoje em dia já pensam Damage e N, não N e Damage. A torcida tá te abraçando cada vez mais, grande parte pela gameplay, grande parte pela personalidade. Queria falar para você aqui, deixa uma nota para a torcida e me fala como que você se sente tendo esse carinho da torcida da Fúria. Bom, é muito gratificante, tipo, ter evoluído até esse nível onde eu tô. Eu não tô contente ainda com o meu nível, mas eu acho que eu vou evoluir muito mais. Eu agradeço de coração por todos que me acompanham, que me incentivam, sempre, tipo, me mandam mensagem nas minhas redes sociais, mandando força. Eu realmente leio todas. Eu fico muito feliz por esse carinho e por esse reconhecimento agora. Eu acho que eu estou em um momento bom da minha carreira e eu fico feliz por isso. Beleza, man, obrigado. Terminou a coletiva, gente. Muito obrigada, Damage. Nada. Obrigado a vocês. Obrigado, Damage. Bom dia aí pra você, meu velho. Obrigada. Pra vocês também. Valeu. Beleza, podemos começar. Boa tarde, Ryoga, Wesley Pereira do Clutch Sports. Parabéns pelo desempenho na semana. Eu queria que você contasse como que foi a preparação do Santos em si para esses 2 primeiros jogos. Opa, sua voz cortou um pouco Em qual parte que cortou? no finalzinho. Eu não sei se você falou alguma coisa a mais ou se parou. Eu queria que você contasse como que foi a preparação da equipe para esses 2 primeiros jogos. Ok. A nossa preparação durante a semana foi bem boa. Os treinos estavam bem. A gente testou o que a gente queria, praticou muito, deixou bem afiado e a gente aplicou isso esse final de semana. Valeu. Boa tarde, Ryoga. Fernando Bolha aqui. Primeiro de tudo, parabéns pela vitória 2-0 no final de semana. Obrigado. Esse foi um confronto que muita gente já considerava um dos favoritos para ser a final, né? Entre Santos e PEN. Você também agora está jogando contra o Carioca, que é outro jungle que, assim como você, sempre está no topo da solo kill de qualquer lugar que vocês vão jogar. Como que é enfrentar um cara tão bom e um time tão bom, sair com a vitória e tá nessa ascensão que você vem vindo desde o começo do circuito desafiante?
Questão de confronto contra o Carioca, eu acho ele muito bom. Sempre tá em top com pessoas com mais PDL na solo kill. Meio que ele é meio que meu adversário, eu sempre tô disputando pra ele pra tá a vaga do top, mas atualmente ele tá. E em questão da PEN, é um time muito grande, eu senti um pouco de nervosismo antes do game, porque eu tava jogando contra pessoas muito grandes, mas eu não deixei o nervosismo me atrapalhar. Eu acho que é muito gratificante pra mim ter a oportunidade de jogar com jogadores tão bons quanto eles, e eu acho também que eu joguei com ele antes, o Carioca no circuitão, eu subi. Eu não acho que tipo, seja muito diferente o nosso nível, eu acho que é bem parecido, e é só isso. Legal, muito obrigado e mais uma vez, parabéns aí. Obrigado. Boa tarde, Yoga. Bruno Nerd aqui da Base Rush. E eu queria que você comentasse, porque ontem vocês jogaram com o Juso, hoje com o Sarekis. Eu queria que você falasse quais são os motivos que vocês escolheram o Sarekis para jogar hoje, e também o quão bom foi a entrada do Juso pro time do Santos nesse split. A diferença da escolha do Sarkis e o Juso é especificamente por estratégia mesmo. A gente quer fazer uma estratégia diferente, a gente adapta um ou outro jogador para a partida. E em questão da chegada do Juso para o Santos, acho que acrescentou bastante, porque é uma opção a mais que a gente tem. O inimigo não vai conseguir se preparar 100% para o estilo de gameplay dos dois. Então a gente pode fazer diversas estratégias diferentes e isso agrega muita gente. Yoga, Adriano da Band, parabéns pela vitória. Yoga, você, na sua resposta a um colega, falou que você se sentiu um pouco nervoso porque você enfrentou o time da PEN, que são jogadores muito grandes, a PEN é gigante, é enorme. O quanto que você se sente, então, nervoso olhando agora para a tabela e saber que o Santos é o líder da competição, saindo com 2-0, jogando muito bem, setando o mapa muito bem, lutando muito bem na hora que é para lutar? Isso te deixa um pouco nervoso também? Ou respira, tô ficando tranquilo? A parte do nervosismo em questão agora que eu tô olhando, eu me sinto muito mais aliviado. Eu consegui jogar de igual para igual contra jogadores muito bons, muito grandes no cenário. Então eu vejo que minha evolução tá sendo constante, eu tô conseguindo jogar bem mais tranquilo, não tô conseguindo lidar com o nervosismo, não tô conseguindo deixar o nervosismo me afetar o meu jogo, e eu tô conseguindo jogar 100%. Opa, caiu? Agora saiu. É que o Ryoga cortou pra mim, ele terminou de responder já? Ah, aqui também cortou. Ryoga? Oi. Eu acho que ele terminou, não terminou? Quer que eu repita a resposta? É só o finalzinho que precisou, que pra mim cortou aqui. Se tiver como falar de novo a pergunta, vou falar. Tá, eu vou repetir então, vou repetir. Como é que você falou a respeito do nervosismo? Hoje o Santos é líder, 2-0. Você se sente nervoso vendo a tabela, vocês na frente, vocês jogando muito bem, setando muito bem o mapa? Esse nervosismo passa ou você consegue respirar e se acalmar depois de todo esse resultado bom que vocês estão trazendo? Em questão da gente estar em primeiro lugar, terminar a primeira semana líder, eu não vejo isso como um motivo para ficar nervoso, nem a pressão em si de tipo, a gente está jogando bem e a galera vai cobrar sempre esse tipo de jogabilidade nossa. Jogar um nível abaixo, eu não sinto essa pressão de se eu jogar mal um game, se a torcida vai cair em cima da gente ou se vai reclamar muito. Eu sinto isso mais como o meu esforço mesmo. Tudo graças a gente se esforçando, conseguimos chegar em primeiro lugar nessa primeira rodada. Eu acho que isso é só um ponto positivo.
E é só. Beleza, fala Ryoga, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes aqui, parabéns pela vitória. Uma pergunta que a gente fazia para os jogadores do Flamengo quando eles estavam começando, quando a organização, melhor dizendo, estava começando no cenário, e agora eu faço para você, porque o Santos chegou pela primeira vez no CBLOL. E você até falou que sentia um pouco de nervosismo para jogar contra a PEN. Então, como que é a sensação de jogar pelo Santos, né? Que é também um clube de futebol que está chegando nos esportes e está chegando agora com força, como, né, o pessoal já falou, vocês são líderes, estão chegando com hype, foram campeões do circuitão, enfim. Qual que é a sensação de representar uma torcida tão grande quanto a do Santos? Minha sensação é. Tenho muita felicidade disso, muito. Eu sou muito feliz por ter a oportunidade de representar o Santos, a camisa do Santos, o nome do Santos. Eu acho isso uma oportunidade muito grande para mim. Eu fico muito feliz de representar eles e jogar por eles. E é isso. Fala, Ryoga, Heitor Fonseca aqui. Eu quero ainda dar mais contexto a essa pergunta do Vitor, né? Ele falou sobre como é representar um time tão grande, tão tradicional no Brasil. E o Santos, como eu já disse ontem na coletiva, percorreu o caminho completo, o caminho mais difícil para chegar até o CBLOL. Queria entender mais como que é o clima da casa, como que é o clima do Santos hoje, já que vocês chegaram no CBLOL e estão desempenhando, enfim, muito bem essas primeiras 2 rodadas, primeiros 2 dias de jogos. Então, o começo do time, ele era bem meio que disperso. A gente não tinha muita sinergia ainda, a gente não se entendia muito ainda, porque a comunicação foi meio difícil no começo de se adaptar. A primeira vez que eu tenho que me comunicar em inglês, daí eu tive que mudar. Mas com o passar do tempo a gente foi se adaptando, foi melhorando a comunicação, a convivência também. E agora aqui no CBLOL, em comparação a antes, está muito melhor. Consegue fazer basicamente todos os tipos de estratégia que a gente quiser. A gente não tem mais problema de executar nenhuma coisa, a gente tem uma sinergia muito boa, comunicação muito boa. Mas a gente tem muito ainda a melhorar. Não tá bom ainda não. Valeu. Ryoga, Rock do Globoesporte.com aqui. Não sei se você já notou, né? Mas tanto ontem quanto hoje o Santos esteve envolvido no jogo que a Riot quebrou o recorde de visualizações na Twitch. Hoje foram 269 mil pessoas acompanhando só na Twitch. Se a gente somar YouTube, também é um recorde para o Santos e para os esportes no Brasil. Você fala sobre nervosismo e sobre como tem sido diferente para você jogar com outras pessoas. E jogar para tanta gente. Nunca tanta gente assistiu o CBLOL no Brasil. É diferente também? Parando para pensar agora, eu muito nervoso porque dentro do jogo eu tô muito focado, tão focado na partida, que eu deixo o lado externo de lado e eu foco só dentro do jogo. Mas parando para pensar agora fora do jogo, que teve muitas pessoas assistindo, a maioria, o recorde batido nos visualização foi nos nossos jogos. Meu Deus, se eu tivesse pensando nisso na hora, eu ia estar muito nervoso. Mas eu fico muito feliz de ter tanta pessoa assim assistindo a gente. Terminou a coletiva, gente. Obrigada, Ryoga. Obrigado, boa tarde para todo mundo. Ryoga, quebra um galho para mim. Fala pro patrão que o Bolha mandou um abraço e parabéns. O Heitor também mandou, hein? Valeu, meu querido. Bom resto de dia para você. Boa tarde. Valeu, Ryoga. Fala, John. Boa tarde. Heitor Fonseca falando. John, queria que você fizesse um balanço aí dessa estreia da PEN, né, desses 2 últimos jogos, e que falasse um pouco também especificamente do robô, do desempenho dele na estreia dele pelo time. Eu tenho minhas críticas quanto à estreia, mas queria ouvir de você, se você esperava mais ou se ele tem algo que precisa ser acertado para as próximas rodadas, etc. Olha, em relação ao nosso time, quando se trata de PEN, somente pelos nomes que a gente tem, sempre se espera mais. Então, por mais que seja um time novo e que a gente esteja treinando há pouco tempo, a gente esperava sair desse primeiro final de semana com 2-0. De qualquer maneira, é bom que a nossa estreia tenha sido com vitória contra um Flamengo, um forte adversário.
E por mais que a gente tenha perdido hoje, o Santos é uma equipe muito boa. Para mim, eles são top 4 no CBLOL. E ele já tem um entrosamento melhor que a gente também. Mas, de qualquer maneira, o nosso planejamento era sair esse final de semana com 2-0 e infelizmente não aconteceu. Bom que essa derrota tenha vindo hoje, logo na primeira semana, e que a gente conserte nossos erros o quanto antes. Quanto ao Robô, ele, para mim, é um jogador excepcional. Eu sempre achei ele o melhor top laner do Brasil. Eu me surpreendi bastante com ele, com alguns pontos em relação à comunicação dentro e fora de jogo. Ele é bem vocal, ele gosta de participar bastante, de draft e etc. Eu acho que ontem ele estava numa situação muito difícil no draft. A gente sabia que ia ser uma situação assim, mas a gente meio que quis comprar isso. A gente sabia que se a gente blindasse o Rumble, o Bankai provavelmente pegaria Irelia, mesmo que ele mostrou, e que seria um jogo muito, muito difícil no começo para o Robô. Mas acho que ele conseguiu dar boa volta por cima, ele conseguiu fightar muito bem, jogou mid game muito bem. Hoje, no entanto, acho que a gente falhou um pouco em relação ao pique dele. Podia ter sido algo melhor, ele também podia ter jogado diferente, acho que sempre dá. E o fato do Atrox ter ficado tão forte dificultou bastante o jogo pra gente. Obrigado. Boa tarde, John Rey, Wesley Pereira da Atlético Sports. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão de você ter dois caçadores, o Carioca e o Wiz. Eu queria que você colocasse, uma vez que o Carioca foi um dos principais nomes da Avan no circuito desafiante, e o Wiz, que foi uma das peças importantes no título da Kabum no primeiro split. Eu queria que você explicasse um pouco como que será o trabalho com esses dois jogadores em específico. Olha, ter o Carioca e o Wiz à disposição é meio que um problema positivo, digamos assim, porque são dois jogadores muito bons e que vão estar competindo ali no mais alto nível para ver quem joga. No momento que o Wiz não está disponível, eu tenho me surpreendido bastante com o Carioca positivamente. Acho que ele tem atitude muito boa, comunicação muito boa dentro e fora de jogo. Então, e ele, pela personalidade dele, tanto em jogo como fora, eu acho que ele cai muito bem nessa equipe. Ele consegue bater muito bem com as outras personalidades da equipe. Então ele vem sendo uma grata surpresa, assim. A gente sempre soube do potencial dele, sempre ouviu falar dele, mas agora que eu estou tendo contato com ele, que eu estou trabalhando com ele, realmente estou vendo o quão promissor ele é. E enquanto o Wiz não estiver disponível, a gente está muito bem servido. E a partir do momento que o Wiz já esteja à nossa disposição, acho que vai ser uma briga muito boa para ver quem se encaixa melhor com a equipe, quem vai ser melhor de acordo com cada adversário, de acordo com cada momento do nosso time. Então eu estou bem ansioso também para poder trabalhar com o Wiz. Ele é o atual campeão brasileiro, então para ver também tudo que ele pode agregar para mim e para o time de modo geral. Obrigado. Boa tarde, John. Fernando Bolha aqui. E a minha pergunta é exatamente sobre o Wiz. O que você acha que o Wiz pode vir a agregar a partir da hora que ele chegar no Brasil? E como que você acha, baseado no estilo de jogo do Wiz que você jogou contra o split passado inteiro, como que você acha que ele vai se encaixar na equipe? Ou vai ser uma coisa de ele vai completar alguma coisa que a gente não tem e a equipe vai ter que se adaptar um pouco ao que ele faz? Olha, eu sempre costumo acreditar que meio que os laners que tem que se adaptar ao jungle e não o contrário. Acho que geralmente é mais assim. Então, eu acho que ele vai agregar muito no quesito de experiência mesmo. Ele é o campeão brasileiro e questão também de visão de jogo, de fora, de como jogar o mapa, de como o jogo deve ser jogado, como encarar drafts, coisas assim. E principalmente pelo fato dele ser sul-coreano, eu aposto também que ele vai ter uma visão de jogo parecida com o Diero, né, nosso treinador, então acho que vai bater bem legal nisso. Em relação ao jogo dele, eu acho que ele sempre foi um caçador que conseguiu fazer um jogo bem controlado, mas não necessariamente passivo. Eu acho que ele traz um pouco disso do estilo de jogo mais oriental assim da Coreia, de querer fazer um jogo bem controlado em relação à visão de jogo, em relação a controle de visão, mas ao mesmo tempo ele, por ser um jogador de alto nível, ele sempre conseguia punir muito bem os outros caçadores do Brasil. Então eu acho que isso vai ser muito bom pra gente, acho que isso vai ser muito bom também pro Carioca poder amadurecer e poder pegar esses pontos com ele.
Beleza, muito obrigado, John. Boa tarde, John Rey, Bruno, aqui pela Base Rush. E já que você comentou bastante de vários jogadores, eu queria que você falasse sobre o ESA. O quão importante foi a volta do ESA para a PEN e o quão você está gostando de trabalhar com ele novamente e essa bot lane aí de ESA e BRTT. Eu sempre me dei muito bem com o ESA, a gente inclusive foi campeão junto pela Superliga. Eu acho ele bem fácil de lidar assim, fora de jogo, dentro de jogo também, e nossas ideias batem bastante. Eu acho que ele traz um papel fundamental fora de jogo, porque ele é um cara que gosta de discutir bastante sobre jogo, sobre draft, então muitas vezes ele tem opiniões contrárias à minha também, a do Diero, a dos jogadores, então acho que isso causa uma dinâmica bem legal também, e em contrapartida vejo que ele e o BRTT concordam bastante em como o bot deve ser jogado, em relação a pick também, e quando eles discordam, eles não têm medo de conversar, e eles sempre conseguem chegar a uma conclusão que agrade os dois, então isso eu acho que faltava bastante no nosso time, split passado, por exemplo, que o ESA consegue trazer. Tá sempre discutindo, tá sempre procurando a melhor solução e não só aceitando e sempre indagando. Então eu acho que essa personalidade dele de fora de jogo, de gostar de ser bem comunicativo, de ter uma certa liderança, está sendo muito boa para o nosso time atualmente. Fala, John Reis, tudo bem? Vitor Ventura do Mais Esportes aqui. Tenho duas perguntinhas rápidas. Primeiro, eu queria saber se, assim, porque o pessoal está acompanhando muito a questão do Flamengo trazer os coreanos, o Bivoy e o Lucy, então eu queria saber o que a PEN, se é que você pode revelar, né? Mas o que a PEN tem feito para trazer o Isa ainda nesse segundo split do CBLOL? Se é que tem feito alguma coisa. E se, na sua opinião, você que treinou as duas equipes, né? Comparando com a equipe da PEN do primeiro split, você já vê uma melhora, algum sinal de que a PEN realmente vai engatar de vez nesse segundo split agora? Olha, de fato eu não posso entrar em detalhes, mas podem ter certeza todo mundo de que a PEN como organização está fazendo o possível para que a gente tenha o ISO quanto antes. Então eu confio na competência de quem está cuidando disso e o meu foco agora realmente é só o jogo. Em relação aos splits passados, eu sim vejo muita evolução, eu vejo muita diferença dessa equipe para a passada. Eu acho que o fato de todos os jogadores no momento falarem a mesma língua e todos terem opiniões bem fortes, serem de personalidade bem forte, está sendo algo muito positivo. Eu acho que a gente está sempre conseguindo conversar sobre o jogo, sobre o draft, como o jogo deve ser jogado, sobre os nossos adversários, e todo mundo sempre consegue chegar numa mesma conclusão. Então, algo que no split passado que a gente tinha muito, eram muitas opiniões diferentes e era muito difícil chegar a uma conclusão, a uma opinião que agradasse a todos. Então, você tinha que meio que ir juntando aqui e ali, e no final não ficava algo bom, como a gente viu. E, em contrapartida, acho que muito pela barreira linguística, por não existir essa barreira linguística, eu acho que a equipe está bem mais unida, eu acho que é muito mais fácil de conversar sobre os problemas dentro e fora de jogo, então isso é algo bem animador quando se trata do CBLOL, né, que é um campeonato longo de várias rodadas e que a longo prazo essas pequenas coisas não vão sendo empurradas para debaixo do tapete, como muitas vezes tinham que ser no split passado. Valeu, John. Obrigado, cara. Boa semana aí. Fechou, obrigado a todos, boa tarde a todos e boa semana também a todos. Igualmente, Valeu, obrigado. Valeu, John. Bom descanso, bom treino na semana. Obrigado, igualmente.